Já garantiu seus números da Genoveva, essa Dragstar especial 97 japonesa, toda revisada, uma delícia de motoca. O assunto desse vídeo não é a rifa, mas é sempre bom lembrar, né? Depois vai acabar, você vai ficar chorando aí. Aproveita que ainda tem números, vai lá e garante os seus para concorrer. Olha que risco que você vai correr, ganhar uma moto dessa. Muito legal, né? Esse vídeo aqui é para lembrar de um outro vídeo que eu fiz há algum tempo, fazendo uma análise de mercado bem amadora, bem de entusiasta. Eu não sou especialista em mercado, não conheço profundamente como é que ele funciona, mas eu havia arriscado e dito que era uma bolha, né? Que estava só crescendo os preços das motos customs lá nas alturas, e que a qualquer momento, se surgisse no mercado uma moto coerente, com preço atrativo, as usadas iam despencar um pouco o preço, né? E não é que eu acertei? Não foi chute não, foi um pouco de estudo também, eu confesso, mas eu acertei, porque isso está acontecendo agora com o lançamento da Royal Enfield Meteor. Eu tô aí sempre pesquisando, né? Vendo motos para comprar, e percebi já esses dias aqui, os últimos 2 ou 3 dias, uma baixa considerável nos valores das drags. Elas caíram um pouco de preço, sim. E eu acho que é por conta do lançamento dessa moto, que não chega nem a 20 mil, 0 km, né? Com todo aquele charme da Royal. Vamos ver o que vai ser essa motoquinha, né? Espero que seja diferente das outras aí, que tivemos muitas notícias ruins sobre elas. Não estou falando mal da Royal Enfield, pelo amor, não confunda. Eu estou só falando o que eu vi. E você também pode ver, né? Em qualquer site aí especializado, ou mesmo pelo YouTube afora, você vai encontrar muitas análises negativas, né? Sobre as motos da Royal Enfield. Não sei se é material empregado na construção, se é a própria engenharia, mas muitas deram problemas, né? E eu queria fazer até um paralelo aqui com uma coisa que eu já vivi. Eu adoro compartilhar com vocês histórias vividas por mim. Tem gente que se espelha nelas e viveu algo parecido, ou melhor ainda, né? Aprender com a história dos outros é sempre mais fácil, né? E menos custoso. Quando eu era moleque, eu queria muito uma Extra Light. Isso faz muito tempo, né? Você que tem mais ou menos minha faixa de idade aí, eu tô com 48, deve se lembrar da famosa Extra Light, uma bicicleta especial, tudo em alumínio, né? Tinha azul, vermelha, como essa da foto aí. E aí minha mãe convenceu meu pai a ir comigo numa loja, aliás, que eu ia todo dia praticamente olhar essa bicicleta, e convenceu meu pai a ir até lá e comprar a tal da Extra Light pra mim. Olha que legal, presentão, hein? Coisa de mãe mesmo. E aí fomos até lá. Chegando lá, não tinha a Extra Light. E eu, na minha impaciência de adolescente, aborrecente, acabei escolhendo outra moto. Caramba, outra bicicleta, uma Caloi Cross, bem comum, uma bicicleta normal, não tinha nada a ver com a Extra Light, mas para levar embora no dia, para ter a tal da bicicleta, eu escolhi essa bicicross aí. É uma Caloi Cross, que eu me arrependo até hoje de não ter tido um pouquinho só de paciência e esperar alguns dias para pegar a tão sonhada Extra Light. Aí isso aconteceu mais vezes. Eu queria, porque queria um Atari. Sabe aquele jogo Atari? É do pessoal dessa época aí mesmo, nascidos em 70, 72, meu caso. Atari era o game da época. Meus amigos tinham Atari, e eu queria, porque queria um Atari de qualquer jeito. E meu pai, muito econômico como era, me presenteou com CCE. Continua comprando errado, conserta e estraga. Um CCE, até que não quebrou, mas não era nem de longe, né, o Atari.
Ele jogava os mesmos cartuchos do Atari, tinha um controle remoto, um controle parecido, mas não era o Atari. Então, de novo, assim como a Extra Light, eu acabei tendo que me contentar com um genérico, esse CCE. Beleza. Depois eu cismei, porque na escola, nessa época eu morava no Rio de Janeiro, na escola, muitos amigos meus tinham esse G-Shock. É, um G-Shock chique demais na época, bem anos 80 esse relógio. E aí eu queria, porque queria esse relógio, eu sofria de querer, como sofro até hoje. E eu fui presenteado com esse relógio, que virava um robô. E apesar dele virar um robô, de ser legal, não era um G-Shock. Por fim, muitos anos depois, sabendo dessa história, a Stephanie, minha única e querida filha, me deu um G-Shock de presente, que aliás eu ia vir com ele e esqueci. Tanto é que eu esqueci porque eu não uso quase. Ele fica em exposição, ele fica num lugar que eu possa vê-lo assim, a todo momento. Eu passo por ele dezenas de vezes por dia, fica na minha cozinha, no armário. Eu olho pra ele, eu pego ele na mão, eu aliso ele. Eu me lembro da minha adolescência, de quanto eu desejei esse relógio. E a Stephanie me presenteou recentemente, não tão recentemente sim, acho que já há uns 3 anos, com um G-Shock anos 80, original, da Casio. Esse pelo menos demorou, mas eu tive, né? A Extra Light e o Atari não teve jeito. Mas eu quero dizer com isso, se você tem foco e desejo em ter uma Dragstar, não vá se tapear ou se iludir com a história de ter uma moto pelo mesmo valor, a mesma faixa, né? Mas que não é a Dragstar. Porque o que pode acontecer depois é você até gostar dessa motoca, rodar com ela, ela ser boa. Vamos torcer aqui que ela seja excepcional, não seja boa, mas você ainda não viveu a sua história com a Dragstar. É o meu caso. Quando eu fiquei um tempo sem moto, né? Eu sofri um acidente com uma Big Trail e decidi que eu ia ficar sem moto. Vendi a Big Trail, troquei num carro, na verdade, e decidi, na minha mente tinha que eu não ia mais ter moto. Eu fiquei com muito medo, fiquei muito cabreiro. Eu quase morri, então fiquei bastante assustado. Mas começou aquela coceirinha, né? Sabe como é? Quem gosta, gosta eternamente de moto. Deixa eu sair aqui que tem um cara apressado e eu tô de boa aqui batendo papo. Aí, pode ir, cidadão. Meta a cara. Mas aí começou aquela coceirinha e eu comecei a fuçar. Eu não tinha muita grana. O que daria pra eu comprar apertado seria uma Mirage, que eu já tinha tido, então conhecia um pouco da motoca, gostava do design dela e tal, apesar de ser uma 250, motorzinho um pouco mais fraco, né, lógico, mas moto muito boa. E eu comecei a procurar pela internet uma Mirage à altura do dinheiro que eu tinha, que não era grande coisa. Eu encontrei, liguei pro vendedor se ele poderia me trazer até em casa a moto para eu dar uma olhada. Ele falou, posso, claro. Trouxe a moto, uma moto linda, perfeita, preta, muito bem cuidada. Mas eu já tinha uma paixão pela drag, tá? Então só pra você ficar atento aí na minha história. Andei na motoca, adorei. Voltei com ela, parei em frente de casa ali, comecei a conversar sobre como que ia ser o pagamento, né? Uma parte eu ia fazer no cartão, uma outra parte eu ia dar pra ele dinheiro e tal. Mas aí veio uma pergunta do nada, assim, idiota, mas que fez toda a diferença. Perguntei pra ele assim, por que você tá vendendo essa moto? Tá tão boa, tá tão legal, você vai pegar outra? Aí ele falou assim, não, eu já peguei outra. E aí não dá pra ficar com as duas, é bobeira. O que você pegou? Ah, eu peguei uma Dragstar. Eu me lembrei na hora da Extra Light, na hora do Atari e até do G-Shock, que eu não tinha ganho ainda. E aí eu falei pra ele, ah tá, então eu vou pensar melhor, vou ver aí, fazer umas continhas, e caso for, voltamos a conversar em breve. Ele até estranhou, porque já tava praticamente fechando o negócio, né? Dei uma gelada ali, ele foi embora com a moto. Eu subi as escadas da minha casa correndo pra ir no computador e comecei a procurar e ver como é que era o mercado, como é que tava o preço de Dragstar. Foi aí que eu encontrei a Gordona lá em Curitiba,
que acabou fechando com os meus sonhos como ninguém, porque além de ser a Gordona, que é uma moto mega especial, diferentona, tem uma história muito massa dela, ela estava em Curitiba e eu, sem nenhuma possibilidade financeira naquele momento exato, pensei assim: puxa, que da hora, tem que sair daqui de busão ou de avião, que seja, ir para Curitiba para voltar com essa moto rodando. Na hora pareceu uma coisa utópica, uma coisa assim, uma loucura mesmo, né? Mas até a noite essa ideia já estava bem mais madura e foi isso que aconteceu. E foi ótimo, porque com o medo de andar de moto que eu tava, se eu comprasse uma Dragstar do meu vizinho, ela ia virar uma moto samambaia, ia ficar em casa lá, enfeitando a garagem, porque eu ia rodar muito pouco. Eu acho que nem o canal eu faria, nem me animaria em fazer o canal, porque como eu não ia rodar muito mesmo, não ia ter muito o que mostrar por aqui, e eu ia ficar com ela quietinha lá de vez em quando, ia ali na Estrada Parque, voltar, guardar, e a semana inteira a moto parada. E o fato de eu ter que ir para Curitiba e voltar rodando me fez vencer esse medo de andar de moto de novo. E a Gordona, acho que por isso sou tão apaixonado por ela, foi tão boazinha comigo, apesar de ser grandona, desengonçada, né? Desengonçada que eu falo assim, no trânsito de Curitiba, nossa, foi um perrengue, Dona Helena que eu diga. Eu tava muito, nossa, tava muito duro na moto, muito com medo. Mas aí eu tive que pegar trânsito pesado em Curitiba, pegar a estrada, rodar com ela 420 km para chegar em casa. E valeu a pena. Valeu a pena eu não escolher dessa vez a Caloi Cross. Valeu a pena dessa vez eu não ter um CCE, um game de CCE, porque a Dragstar era pra mim, representava pra mim a Extra Light, o Atari, o G-Shock. Então tome um pouco de cuidado aí, é só um... Se fosse bom seria vendido, seria muito caro, conselho, né? Mas tome um cuidado especial aí, porque eu tô vendo que tá uma correria por essa motoca. Tem até fila de espera já. É, rapidão, lançou e já tem fila de espera. Porque as pessoas estão empolgadas em pegar uma moto zero por um preço de uma usada. Ó, 20 mil você compra uma Dragstar, mais ou menos, comparado a uma moto zero, né? Mas eu acho que é uma ilusão momentânea para você que quer mesmo uma drag. Segura as pontas aí e vai no que você quer, vai no seu sonho. Não se distraia não com esse lançamento, a não ser que você prefira, né, uma moto mais nova, porque tem muita diferença entre uma Dragstar, que é antiga, mesmo a mais nova delas, a 2008, ainda é uma moto antiga, né, carburada, com todas as características de uma moto mais antigona. Justamente tudo que eu gosto, aliás. Então deixo pra você um forte abraço. Muito obrigado por acompanhar mais esse vídeo. Desculpa se ele ficou um pouco longo. E até o próximo vídeo.